Mendel continuava sem muita coisa para fazer lá no mosteiro, e aí continuava com as ervilhas dele. Só que agora, a segunda lei de Mendel é a análise de duas características de forma simultânea. Ele continuava trabalhando com as ervilhas, só que agora ele não vai analisar só a cor da casca da semente. Ele vai analisar a cor e a textura da casca. Saca? Ele vai analisar duas características ao mesmo tempo. Só que o padrão de experimento é a mesma coisa. Então vou usar aqui, ó. Linhagem parental dele era uma linhagem pura. E aí eu vou usar aqui azão e azinho só para ficar mais fácil, tá? A linhagem pura para a característica dominante era duplo homozigota dominante. E aí ele cruzou isso com uma linhagem azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pode ser a letra que for, mas se estiver falando da linhagem parental, é uma linhagem pura. Duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo, tá? E aí cuidado, porque agora, para a gente saber quais são os gametas possíveis para cada um, se você tem aqui duas cópias de um mesmo gene, na hora de formar o gameta não podem vir duas cópias do mesmo gene, porque é meiose. Então meiose é uma divisão reducional, cai pela metade. Então como é que eu vou representar? Ó, gametas dessa planta vão ter uma cópia do gene dominante azão, uma cópia do gene dominante bezão. A mesma linha de raciocínio aqui, ó. Uma cópia do azinho, uma cópia do bezinho. Faz a fecundação disso aqui e obtém a geração F1. A planta de F1 é azão, azinho, bezão, bezinho. Fechado? Você tem, quando faz a fecundação dessas esses dois organismos, seja ele quem for, no caso do Mendel era a ervilha, você forma uma geração F1 duplo heterozigota. Palavras do Mendel. Palavra mais tosca que eu já vi na vida, ó. Geração dihíbrida. O que é uma geração dihíbrida? É uma geração duplo heterozigota. Ela é híbrido é misturado, né? Ela está misturada nos dois fatores. O Mendel seguiu o mesmo padrão. Ele fez a autofecundação de F1. Então, ó, aqui ele obtém por autofecundação. E eu não sei se você está ligado o que é fazer uma autofecundação em planta. É pegar um pincel, sei lá, de pintar normal, limpa ele bonitinho, vai lá na planta, pega o grão de pólen e coloca no estigma. Vai lá na planta, pega e coloca no estigma. Só que ele fazia isso 1000 vezes. Bicho, é muito monge esse cara, pelo amor de Deus. Jesus toma conta. Esses meninos que viram as aulas tudo no 2x, plantavam essas ervilhas? Plantava nada. Já picava os pés nas ervilhas, já arrancava tudo, não vou plantar mais bosta nenhuma, quer saber de mais de nada não. Você tá doido. Bom, mas enfim, como que a gente vai descobrir agora como vai ser a geração F2? Porque a gente chegou na geração F1 de híbrida e o conceito que a gente tem que ter agora é como eu vou formar a geração F2. Então observa, ó. Quando a gente pega uma planta de híbrida, ela vai formar 4 tipos de gametas diferentes. O que você tem que garantir para formar gameta numa planta dessa? Tem que separar os alelos. Ponto. E quando se separam os alelos, você está garantindo a meiose para aquele par. Só que o que a gente verifica na prática? Que a meiose em um par não interfere na meiose do outro par. Então a probabilidade que eu tenho de formar um gameta azão-bezão é a mesma probabilidade de eu formar um gameta azão-bezinho. A probabilidade de um gameta azinho-bezão é a mesma de um gameta azinho-bezinho. E aí tem vários macetes para a gente trabalhar aqui, né? Tem várias coisas que a gente pode usar. Se você pega uma planta que é híbrida, ela vai produzir 2 tipos de gametas, um ou outro. Se você pega uma planta dihíbrida, ela vai produzir 4 tipos de gametas, em iguais proporções. E aí lembra daquela formulazinha assim, ó, 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoses.
Com isso aqui você descobre quantos tipos diferentes de gameta um organismo conseguiria fazer. Exemplo, sei lá, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Se te propõe um organismo com esse genótipo, com essa carga genética, o cara bate o olho e diz, meu Deus, como é que eu vou achar os gametas disso? Como é que eu vou saber quantos gametas diferentes tem? Bicho, presta atenção, ó. Para o par A, os genes são iguais. Então vai herdar aqui, ó, um tipo de alelo só. Só tem uma probabilidade. Bzão, Bzinho, ou pode ser Bzão ou Bzinho, 2 probabilidades. Czão, Czinho, a mesma coisa, 2. Dzão, Dzão, 1. Ezão, Ezinho, 2. Ou seja, 2, ó, 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 2, o que fez diferença mesmo foram só os pares em heterozigose, ó. Joga na fórmula 2 elevado a 3, onde 3 é o número de heterozigoses, você chega lá, ó, 8 tipos de gametas diferentes para um organismo que apresenta heterozigose para esses 3 locos, fechou? Daniel, isso aqui eu acho doido. Às vezes, numa questão de prova, pode perguntar assim, numa autofecundação gera ou não gera diversidade genética? Sim. Aí o cara fala, não, claro que gera. Olha só o que o Daniel está mostrando ali, velho. Imagina você tem 46 cromossomos, 2 é 23, dá próximo de 8 milhões de possibilidades de fazer gametas, sacou? Você não faz autofecundação, mas assim, só para você ter uma noção da ideia de que autofecundação, quando tem, também gera diversidade genética. Sim, eu costumo dar aula quando eu estou no ensino médio dando aula de vermes, eu faço uma comparação com, por exemplo, tênia e xistosoma. Porque a galera erra muito na questão assim, a tênia é um bicho só. Aí faz reprodução assexuada, sacou? Eles erram muito isso, porque não é. O bicho, em cada proglotezinha daquela, tem o aparelho masculino e feminino. E ele produz os 2 gametas e fecunda. Então aquilo é reprodução sexuada, tem variabilidade gênica. Só que se você comparar com um bicho que são, né, igual o xistosoma, que são animais diferentes, são vermes separados, a variabilidade genética é um pouco maior. Mas não dá para falar que numa tênia, que é um bicho hermafrodita, não tem variabilidade, igual o Ângelo acabou de falar. Se tem fecundação, tem meiose, tem variabilidade. Fechou? Bom, então eu vou preencher aqui, ó. Daniel, eu tenho uma pergunta aqui para você. A Mila mandou aqui o seguinte, eu não sei nem se vocês responderam agora nesses comentários, que eu tive que abaixar um pouco mais aqui a qualidade da live e aumentar um pouquinho do buff, então tá um pouquinho mais atrasado para eles. A Mila mandou o seguinte, mas gera por causa de qual motivo se é autofecundação? Porque é uma pergunta boa, né? A pessoa, você tem que entender assim, ó, se o bicho é hermafrodita, ele vai fazer fecundação porque ele tem os 2 aparelhos, masculino e feminino. Para ele formar o espermatozoide tem meiose. Então ele vai pegar a carga genética dele, vai fazer a meiose, vai embaralhar, vai ter crossing e forma o gameta masculino. Na parte feminina também vai embaralhar, vai ter crossing e forma um gameta. Qual é a chance desses 2 gametas serem iguais? 0, cara. Praticamente não vai rolar, não tem como ser igual. Na hora que fecunda e forma um ovo, esse ovo é geneticamente diferente do outro ovo que está do lado, do outro, todo mundo diferente. Porque são resultantes de meiose. Rolou meiose, tem variabilidade gênica. É a mesma coisa, nós vamos viajando aqui, né? Aquele exemplo dos gêmeos. Um casal de irmãos gêmeos casa com irmãs gêmeas. Aí vem a prova e coloca. Os 2 casais, sacou? 2 irmãos gêmeos, 2 irmãs gêmeas, e eles casam, cada um com o seu respectivo lá. Aí eles têm filho. Aí vem a prova e fala, o filho é gêmeo. Oh, meu Deus do céu. Ô, bicho, pensa numa coisa, cara. Se você tiver com a mesma mulher um 2 vezes, já é diferente, velho. Pensa só um casal. O casal vai ter um filho, depois de 2 anos, outro filho. É gêmeo. Então como é que 2 casais vão ter filhos gêmeos? Esse povo usa muita droga pesada, viu? Não tem base. É o café. Entendeu? É Mila, né? Mila. É resultante de meiose, as células são diferentes. Se você pensar no homem, vamos pensar no homem que o número é astronômico, né? Por ejaculação, o cara libera, sei lá, 300 milhões de gametas. Todos diferentes um do outro. Esse número é assustador. Absurdo, velho. É absurdo, velho. Se você pensar assim, ó, se fosse outro espermatozoide a fecundar, você não seria você.
É ou não é? Se fosse outro gameta fecundar lá no saco do seu pai, lá no óvulo, no ovócito da sua mãe, se fossem outras células, seria outro você. Eu não sei como é que funciona a questão das almas no céu, né? Distribui a alma lá. Mas biologicamente, se fosse outro gameta, você não seria você, seria outra coisa. Melhor ou pior, não sei, mas seria outra coisa. Então você já começou vencendo na vida, né? Não é? Seria bom dentro das possibilidades que existiam, né? Tem que entender isso. Bom, então vamos lá. Ó, 2 elevado a n é o número de gametas possíveis. Aí eu vou testar aqui, ó. São 2 pares em heterozigose. 2 elevado a 2, 4 tipos de gametas diferentes. Quais são eles? Vou usar o famoso quadrado ou quadro de Punnett. Poliana gosta de polêmica, né? Publicou lá os stories, eu ri demais, velho. Pega uma videoaula, o cara fala quadro de Punnett. Aí vem outro, Punnett. Aí Punnett e Pinete. Aí cada hora um fala de um jeito. Ela jogou lá no Google e deu Punnett. Punnett? Eu não vou falar Punnett não, Poliana. Não, velho. Eu vou falar Punnett mesmo, velho. Vou ficar com o meu Punnett. Se quiser fazer um biquinho, você Pinete. Aí é mais sotaque. Como é que é, Daniel? Que fala? Pinete. Já fiz aula de francês, sabia, gente? Ah, é? Pinete, como ça va? Ça va bien. Que isso. Tem que fazer os biquinhos lá, né? Ô, eu tô pelejando pra falar o português. O português tá arranhando até, né? Não. Mas vai lá, concentra aqui, ó. Quadro de Pinete. Se eu pego aqui, ó, gametas de F1, vamos supor que essa parte aqui seja da parte masculina da planta, ó. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Tô tirando os gametas, tá sacando, né? Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Vamos supor que aqui eu tenho a parte feminina da planta. Se é autofecundação, é tudo a mesma coisa. Gametas possíveis, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Presta atenção, meu filho, ó. Esse quadro mostra 4 tipos de gametas possíveis, fecundando 4 tipos de gametas possíveis. Planta parte masculina, parte feminina. Se eu tenho evento aqui, ó, 4 vezes 4, eu tenho 16 possibilidades dentro desse quadro. Porque a probabilidade de todos fecundarem todos de acordo com a maior aleatoriedade que você imaginar. 4 por 4, todo mundo pegando todo mundo, micareta, sacou? E aí vou escolher um aqui, vai lá, ó. Já jogou Batalha Naval? Então veja, ó. Esse aqui com esse aqui. Se esse gameta masculino, Azinho, Bzão, fecundar esse gameta feminino, Azinho, Bzinho, a resultante vai ser essa aqui, ó. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Se a gente pensar que dá para preencher todo esse quadro com essas probabilidades aqui, você vai... Eu não fiz nenhum fenótipo aqui, você viu, né? Eu só falei Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, não falei o que é cada coisa. Mas se eu misturar de acordo com todas as possibilidades, eu vou ver 16 possíveis aqui, e esses 16 possíveis representam a proporção de F2. Porque se eu tenho gametas de F1 aqui, gametas de F1 aqui, o que aparecer aqui é a próxima geração, que é a F2. Fechou? Vou inventar um fenótipo aqui. Será que eu invento? Vamos lá. Preenche ele, que depois fica legal de mostrar o... Eu vou inventar um... contraponto. Porque para dar um exemplo aí no quadro, seria bom inventar um fenótipo, né? Quer ver, ó? Vamos lá. O gene azão condiciona... Vou inventar, tá? Pelagem branca. O gene azinho, pelagem preta. Para o locus B, vou inventar outro. Vou inventar que é pelo longo, Bzão é pelo longo e Bzinho pelo curto. Fechou? Azão, pelagem branca, Azinho, Azinho, pelagem preta, Bzão pelo longo, Bzinho, Bzinho pelo curto. Então vou preenchendo esse quadro aqui, ó, para a gente ver as probabilidades de todo mundo. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí o cara já fica puto, né? Foi uma linha e o cara já tá bravo já. Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho. Dá trabalho demais, né? Puta que pariu, já cansei já.
Azão, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezão, bezinho. E a chance de erro vai saturando o cérebro, né? Claro. Só vai aumentando. Azão, azão, bezão, bezão. Azinho, azinho, bezão, bezão. Aqui já foi. Azão, azinho. Carai, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho. Bezão, bezinho. E o último é o todo recessivo, beleza. Querido amigo, presta atenção, ó. Quando você faz o quadro de Punnett, ou Pinet, seja o que for, você está calculando a probabilidade de F2 de acordo com todos os possíveis, todas as fecundações que der para fazer. E aí, a gente, de acordo com essa legenda aqui que eu fiz, ó, vamos tentar achar os bichos que têm pelagem branca e pelo longo. Ou seja, tem que ter pelo menos um azão e pelo menos um bezão. Fechou? Pelagem branca e pelo longo. Esse está dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Esse não. 6. Esse não. 7, 8, 9. Então, 9 deles tem pelo menos um azão e pelo menos um bezão. Fechou? Vamos mudar de cor. Vamos achar agora os bichos que tenham um alelo, azão pelo menos, e para o outro locus ele é recessivo. Então vamos lá. Esse aqui está dentro. 1. Esse aqui está dentro. 2. Esse está fora, esse está fora. Esse está dentro. 3. Fora e fora. Então, ó, circulei em preto. 3 deles tem azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Vou mudar de cor. Eu quero achar agora quem seja azinho, azinho, bezão, alguma coisa. Esse aqui está dentro, vou fazer pontilhada assim. 1. Esse está dentro. 2. Esse está dentro. 3. Então, 3 deles, vou fazer assim, ó. 3 deles são recessivo para o primeiro e dominante para o segundo. E o último, que é o sozinho na vida aqui, ó, é o todo recessivo. Aí é um só. Bicho, por favor, decora essa proporção 9, 3, 3, 1. E mais do que isso, saiba montar isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Isso que o Mendel achou é um resultado que, se o cruzamento for entre duplos heterozigotos, vai ser sempre a mesma coisa. Por isso que é uma estratégia saber montar esse 9331. Se o cruzamento for entre duplos heterozigotos, a proporção é 9331. O que a gente tem que entender agora? Sempre preciso montar o diabo do quadro de Pinet? Não, não. E o Ângelo vai mostrar por que não. Cara, vale a pena lembrar 9331, que te agiliza, né? Mas assim, é muito rápido você fazer um tipo de questão dessa. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro valor que você achou aí, então, Daniel, foram 9 e 16. 9 e 16, se somar tudo dá 9 16. e 16, então, que vão ter o quê? Azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. Sim. Show de bola. Então, ao invés de você montar esse quadro inteiro, imagina que o cara te pergunta assim, qual que é a probabilidade nesse cruzamento, azão, azinho, bezão, bezinho, vezes azão, azinho, bezão, bezinho, de nascer alguém que vai ser azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. Azão, alguma coisa e bezão, alguma coisa, quer dizer que pode ser azão, 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 azinho, bezão, 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 bezinho. Tá. Ao invés, então, de achar o gameta, montar o quadro, você simplesmente separa o cruzamento, faz como se fosse primeira lei e depois faz probabilidade. Como assim? Eu vou pegar esse azão, azinho aqui, ó, e vou cruzar com esse azão, azinho aqui. Então vai dar o quê? Vai dar azão, azinho, vezes azão, azinho. Esse cruzamento é muito rápido de fazer. Depois eu pego o bezão, bezinho que está aqui do lado e cruzo com o bezão, bezinho que está aqui do lado. Então vai ficar como? Vai ficar bezão, bezinho, vezes o quê? Bezão, bezinho. E aí a coisa vai voar agora, porque ao cruzar os dois aqui, eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. E aqui eu vou ter bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Depois que você achou isso, você brinca com a probabilidade. O que ele me perguntou? Qual que é a probabilidade de nascer azão alguma coisa, bezão alguma coisa? Então eu venho aqui e procuro. Azão, azão é azão alguma coisa? É. Azão, azinho é azão alguma coisa? É. Azão, azinho é azão alguma coisa? Azinho, azinho não é. Então a chance de ser azão alguma coisa é de 3
em quantas? Em 4. Eu seguro esse resultado, 3/4. E depois eu quero ver Bzão alguma coisa. Aí na hora que eu olho Bzão alguma coisa, esse é Bzão alguma coisa, esse é. Conclusão, a probabilidade de nascer Bzão alguma coisa é de 3 em 4. Eu quero saber qual que é a probabilidade de nascer Azão alguma coisa ou Bzão em alguma coisa, ou eu quero saber a probabilidade de nascer Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. E o que o Daniel contou para vocês? A regra do E você multiplica, não é isso? Então, olha que legal, eu pego 3/4, multiplico por 3/4, isso vai dar o quê? 9 em quantos? Em 16. Ué, mas deu igual? Olha que genial. Rapidaço, né? E aí, olha que doido, vou fazer um para provar. Escolhe um qualquer aí, escolhe um desses. Escolhe um. Escolhe qualquer um. Algum genótipo aí mesmo, inteiro. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Agora eu não quero saber Azão alguma coisa e Bzão alguma coisa. Eu quero saber a probabilidade de nascer Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então eu vou fazer aqui e depois você confere se está certo. Demorou. Combinado? Então eu vou jogar para cá. Como já tá, o cruzamento está pronto aqui já, eu vou usar ele, tá? É o mesmo cruzamento de novo, só que agora eu vou procurar a chance de nascer Azão, azinho. Qual que foi a chance de nascer Azão, azinho aqui, ó? Pronto, circulei. Quantas? 2 em quanto? Em 4. Qual que é a probabilidade de nascer Bzão, Bzinho? Olha aqui, ó, circulei, ó. Bzão, Bzinho. 2 em quantas? Em 4. É uma coisa e outra. Então eu faço o quê? Multiplico. 2/4 vezes 2/4 vai dar o quê? 4 vezes em 16. Beleza, procura para nós aí, Daniel. Vê se apareceu 4 vezes. Deixa eu te mandar um macete aqui, ó. Essa diagonal invertida aqui, ó. Já dá ele certinho, ó. Olha aqui, ó. O Ângelo, a gente, né, eu joguei o pincel pra cima aqui, bateu no Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aí o Ângelo foi lá e fez a conta. Vamos ver se bateu aqui, se tá dando certo. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 1. Esse cara aqui. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 2. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 3. Azão, azinho, Bzão, Bzinho, 4. Essa diagonal invertida aqui é o dos heterozigotos, duplos heterozigotos. 4. Pode procurar mais aqui, não tem, são só esses 4. Rapidaço, né, bicho? E assim, e a vantagem, cara, que você pode usar esse método que eu fiz aqui agora, você pode usar para outros cruzamentos. Se o cara colocar, por exemplo, assim, um cara que é Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, vezes Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, você imagina um quadro igual aquele do Daniel ali, cara? Vai dar um quadro gigante. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar separado e calcular a probabilidade. Fechou?